Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui e nós vamos dar continuidade ao quinto mandamento de Deus dado a Moisés e ao seu povo que lhe pertence. Você sabe que os mandamentos é a disciplina de Deus para todos nós. Quando nós desviamos desses princípios ou dessa disciplina, nós passamos a desfrutar, vamos dizer, não é a palavra desfrutar, mas passamos a sofrer consequências dos nossos más escolhas. E por isso, minha amiga internauta, você deve pôr atenção aos mandamentos de Deus, porque Ele fez isso para que haja uma disciplina, já que a nossa natureza tem a tendência a querer fazer as coisas do nosso jeito, a pensar do nosso jeito, a ter as nossas escolhas. E quando Ele criou os mandamentos, é uma ordem, é uma disciplina, para que eu não saia dela. Então, se eu quero usufruir de uma vida abençoada, feliz, uma vida estabilizada, que planta o bem, então eu devo observar esses mandamentos de Deus. Por isso que nós estamos aqui falando desses mandamentos, do qual chamou muito a minha atenção quando eu fui no Monte Sinai neste ano 2020. E eu quero chamar a sua atenção porque essa disciplina nos educa e nos faz bem, nos faz ser uma pessoa melhor, uma pessoa feliz. Por isso ele fala aqui, honra teu pai e a tua mãe. Veja, se você não honra o teu pai, a tua mãe, com quem você convive, que quem te ensinou, te orientou, trabalhou, investiu, educou, disciplinou, se você vendo a essas pessoas dos quais conviveram com você, lhe deram carinho e amor, você não os honra, então certamente você vai ter problemas em outros relacionamentos. Porque o pai e a mãe, eles são fundamentais na nossa vida. É através deles que eu aprendi o que era certo, o que era errado. Talvez você esteja aí dizendo assim, Viviane, os meus pais são endemoniados, eles brigam, meu pai é viciado, minha mãe, ela é mulher de programa, eu não tenho uma disciplina dentro da minha casa. Eu na verdade, fico na espera de ter uma disciplina deles. É verdade, todos os filhos esperam perfeição dos pais, mas obviamente que eles não são perfeitos, mas eles têm autoridade sobre os seus filhos. Essa autoridade foi dada por Deus. Se eles fazem o papel errado ou não, você como filha, o seu papel é honrar eles. É o que diz a palavra de Deus. Nos orienta aqui. Honra a teu pai e a tua mãe. Quer dizer, se você, por mais erros que eles cometeram e cometem diante de você, não é seu dever de se colocar adiante deles para desonrar, quer dizer, mostrar a nudez deles para os demais. Não é o seu papel. A Bíblia fala honrar, quer dizer, honrar é respeitar, é você considerar
o que eles fizeram por você. Essa gratidão, esse amor, esse carinho, ele só vai aparecer da sua parte se você tem bons olhos. Se você tem maus olhos, certamente esse honrar pai e mãe você não vai conseguir. Se dentro de você existe aquela mágoa, aquelas palavras, aqueles maus tratos, que seja que você viveu, não quero dizer com isso que você tem que viver maus tratos, abuso dentro da sua casa. Mas o honrar a seu pai, a sua mãe, é considerá-los, é você respeitá-los. E quando que eu respeito e quando que eu considero os meus pais? Aonde isso começa na minha vida? Isso começa dentro de mim, a forma de eu olhar para eles. Se eu vou dar um exemplo realmente que aconteceu na minha vida, vou falar para você de mim. Havia certas coisas que a minha mãe falava para mim que eu não concordava. Eu tinha o meu jeito muito parecido com o meu pai, era assim que eu me via. Via muito parecida com meu pai, me identificava com meu pai. Meu pai eu respeitava muito ele, mas a minha mãe não. Até que um dia Deus permitiu que eu ficasse com a Vera e eu fizesse o papel de mãe. E ali Deus me mostrou a importância da minha mãe. Eu lembrei exatamente das vezes que eu não concordava com a minha mãe. E essa vinda dela na minha vida, eu vejo como Deus, sabe, Deus Pai querendo me fazer eu ver uma coisa que para mim era muito difícil entender. Então, Deus me mostrou, né, nas minhas dificuldades com a Vera, Ele me mostrou o quanto eu deveria ouvir a minha mãe. Assim como a Vera tinha dificuldades de ouvir a minha pessoa, a receber, rejeitava, era ríspida comigo, assim também eu fui entendendo o que a minha mãe precisava de mim. Até que um dia eu falei assim para minha mãe: mãe, você me perdoa, mãe, pelas vezes que eu fui difícil, que eu não te ouvi. Eu tava falando assim, né? E a minha mãe falou assim: minha filha, até pouco tempo atrás você era orgulhosa. Aí eu, de novo, um ataque. Eu, orgulhosa? Ai, mãe, eu nem vou me justificar. Já tava ali justificando. Passou. Aí eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, passado eu ir numa vigília na igreja, o Espírito Santo falou na reunião e eu falei para Deus: olha, Deus, eu não sei o que o Senhor quer falar comigo nessa reunião que o Senhor falou do pastor e do bispo Jesus. O que o Senhor quer falar comigo? O próprio Deus começou a me fazer lembrar daquele ano muito difícil, 2015 isso, final de 2015. E aí ele me fez lembrar o que a minha mãe tinha falado comigo, que eu até pouco tempo atrás eu era orgulhosa. Só que eu não considerei que há pouco tempo atrás eu era orgulhosa, eu considerei como orgulhosa. Era assim que eu considerei quando a minha mãe me falou, que eu estava sendo orgulhosa. Eu considerei porque eu nunca tinha visto que eu era orgulhosa. Como que eu mudei? Não havia mudança. E aí eu falei com Deus naquela vigília: meu pai, eu tinha começado no blog, eu tinha feito, era recente no ano 2015, sobre o jejum de Daniel por 21 dias. Eu fiz
áudios falando sobre, eu nem lembro exatamente, mas estava falando de algo que chamou minha atenção em um desses áudios, que eu meditei e eu falei, mas eu não tinha entendido aquilo para mim naquele momento. E então, o Espírito Santo me fez lembrar do que a minha mãe falou. E eu comecei a falar com Deus, meu Pai, meu Deus, a minha mãe fala coisas para mim, me orienta certas coisas, e eu não vejo dessa forma. Eu não vejo da forma que ela vê. Parece que nossa cabeça, as instruções dela, parece que ela não me entende, em outras palavras, né? Mas eu não quero, eu quero honrar a minha mãe, porque o Espírito Santo me fez lembrar da passagem que eu tinha lido, exatamente desse mandamento, honrar pai e mãe, né? Eu quero honrar a minha mãe, porque se eu não ver o meu orgulho, me mostra, meu pai, mostra o meu orgulho, porque se eu não vejo o meu orgulho, eu vou continuar sendo orgulhosa. E é verdade, meu pai, quando ela fala, eu não concordo, eu não aceito, eu não vejo daquela forma, mas eu quero honrar a minha mãe. Em outras palavras, Deus, eu quero cumprir o teu mandamento. Eu quero fazer o que o Senhor me ensina. O Senhor está me orientando, honrar pai e mãe. E quando eu não recebo o que a minha mãe está falando, eu não estou honrando, eu não estou considerando, eu não estou respeitando a minha mãe. E eu não estou honrando ela. Eu quero honrar a minha mãe. Eu falava com Deus assim, com muita insistência. Com uma dor. E eu estava, sabe quando você está igual uma criança, eu quero isso, eu quero aquilo. Exatamente o que eu estava falando com Deus. E eu estava aqui pedindo a Deus, não era que Deus tocasse na minha mãe, falasse com ela. Eu queria que Deus mudasse, me fizesse enxergar aquilo que eu não conseguia enxergar. Se ele não mudasse os meus pensamentos, eu ia contrariar a minha mãe, eu ia desrespeitar a minha mãe, que era às vezes o caso, algumas vezes acontecia isso. Ela falava, ela orientava e eu não aceitava, dentro de mim eu não aceitava. E sabe o que eu vou falar para você uma coisa? Eu ainda falava dentro de mim, você também fala. Como eu estou me conhecendo, como a fé me faz eu conhecer, eu sei como é que você lida com as situações, com a sua emoção. Eu lembro que eu falava assim, a minha mãe não me entende. Ela não me entende. Ah, ela fala isso porque ela não me entende. Então, eu exigia, dentro de mim, eu exigia que ela desse para mim. Que é o oposto aqui. Aqui não tá falando pai, mãe, honra seu filho. Não é isso que tá falando. Tá falando, filho, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Veja como a palavra de Deus, ela não é para você decorar. Ela não é para você ensinar. Ela é para você aplicar. E para você aplicar, você tem que observar. E não é simples assim observar a nossa atitude. Não é. Você vê que Deus trouxe uma dificuldade para mim, para eu ver o valor da minha mãe. Até que naquela vigília eu falei, então, essa oração, eu clamei a Deus. Ok. Depois dessa oração e desse clamor, passado uns dias, eu acho que foi uma semana, exatamente uma semana aconteceu. Deus me acordou de madrugada, do nada. Eu tinha passado o dia falando com algumas pessoas sobre aquele ano da minha dificuldade, enfim. Esse tempo de dificuldade que eu tive com a Vera. E aí, Deus, quando eu levantei, acordei de madrugada, eu fiquei avaliando tudo que eu tinha falado, tudo que aconteceu naquele ano. E o Espírito Santo me fez eu ver exatamente o meu orgulho. Veja que
quando você não honra teu pai e a tua mãe, quando existe uma resistência, você certamente sufoca eles. Você sufoca eles, exigindo que eles sejam perfeitos. Eles não podem falhar com você. Mas você pode falhar, é assim que você muitas das vezes trata. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me fez eu ver. E quando eu vi, eu vou dizer uma coisa para você, minha amiga. Eu fiquei desesperada. Essa é a palavra. Porque uma coisa é você ter consciência. Como eu estava falando com a minha mãe, né? Antes dessa oração, eu falar, mãe, me perdoa. Eu estava consciente ali. Eu não estava mudada. Eu estava consciente do meu erro, dos meus erros, do valor dela. Mas eu não estava me enxergando de forma que Deus me fez enxergar. Quando Ele me fez enxergar o meu orgulho, a minha resistência, eu lembro que de madrugada, naquela madrugada, eu dobrei os meus joelhos e eu clamei por socorro. Eu vi o meu pecado, gravíssimo, gravíssimo, que vergonha, meu Deus. Eu clamei a Deus e o meu Jesus, tem misericórdia. Pelo amor de Deus, salva-me, salva-me. E eu chorava prantos. E naquela madrugada, depois que eu terminei, meu marido, o que houve? Eu falei, olha, você cuidado comigo, meu amor. Cuidado, porque eu sou orgulhosa. Eu não estava vendo mudança, não. Eu estava vendo o orgulho. Eu não estava testemunhando que eu mudei, não. Eu estava falando que eu era perigosa para ele. Que esse orgulho estava comprometendo a minha alma. E eu falei para ele. Mas só que, interessante, passado isso, Deus me fez eu ver e eu chorei por muitos dias, eu não lembro exatamente quanto tempo foi isso, mas muitos dias eu chorava quando eu lembrava das atitudes que eu tive para com a minha mãe. Aquele choro, aquela agonia, não era uma agonia de condenação, ninguém me condenou, Jesus não me condenou, Jesus mostrou o meu pecado. E Ele me convenceu desse pecado. E ali houve arrependimento. Aquele choro, tanto daquele clamor, quanto os dias depois, era o fruto do arrependimento, né? E eu nunca mais esqueço dessa experiência com Deus. E foi dessa passagem aqui que Deus falou comigo. Olha só, minha amiga, esposa de pastor, filha do Bispo Macedo, aprendendo a observar a palavra de Deus. Olha só, de repente você é uma obreira, você é uma esposa de pastor, que seja, você é membro. De repente, você é uma pessoa que sufoca seus pais. Mas sufoca porque no seu íntimo, alguma coisa aconteceu no seu passado que você não se sentiu acolhido, compreendido e você demanda que eles entendam você, né? Quando o Espírito Santo me fez eu ver, eu entendi a minha falha para com ele, o meu erro gravíssimo para com a minha mãe. E eu tive que entender que teria que plantar para colher o que eu não havia colhido desde então. E Deus mudou isso, mudou o meu interior, mudou a minha forma de enxergar. Hoje, a minha mãe, ela é
ela é respeitada, ela é honrada. Os meus olhos passaram a ver as qualidades que, por conta de maus olhos, de repente, né, de algo que eu esperava dela e eu nem sabia. Eu só fui me dar conta quando o Espírito Santo me revelou. Veja como é importante você ser revelada por Deus e como é importante você clamar, você participar, você colocar o que está acontecendo dentro de você, minha amiga internauta. Então, voltando aqui à passagem, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Veja, você pode não ir bem nessa terra que Deus deu para você por conta de uma falta de respeito, de honra para com seu pai e sua mãe. Observe sobre isso, minha amiga, e pratique, porque quem pratica é feliz, bem-aventurado é aquele que pratica a palavra de Deus. Um grande abraço para vocês, até a próxima semana, onde nós vamos dar continuidade ao mandamento de Deus. Fique ligadinho aí.